Pronto, gravando. Então vamos lá, pessoal. A isomeria está no módulo 42 da apostila de vocês, tá? A gente vai começar falando a respeito da isomeria plana. Pessoal, são são 5 tipos de isomeria plana, tá? A gente vai ver isomeria de função, cadeia, posição, de compensação e tautomeria, tá? O que é ser isômero, pessoal? Isômeros, tá? São compostos onde eles apresentam a mesma fórmula molecular, como esse exemplo aqui, ó. Se você pegar aqui tanto esse éter, que é o metoxietano, ou se você pegar o propanol, eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, C3H8O, só que eles apresentam função diferente. Então, mesma fórmula molecular com uma diferença na estrutura. Então, nesse caso, eles são isômeros de função. A gente vai ver uma por uma, tá? Então, a isomeria, pessoal, ela é dividida em isomeria plana ou estrutural, que é essa que a gente vai ver agora, que são essas 5, tá? E a isomeria espacial, ou estereoisomeria. A espacial, ela é dividida em isomeria geométrica e óptica, tá? Então, primeiro a gente vai estudar a isomeria plana, ok? Então, a isomeria plana, como eu disse para vocês, são 5 tipos de diferença que vai aparecer, tá? É quando eu tenho a mesma fórmula com função diferente, mesma fórmula com cadeia diferente, mesma fórmula com posição diferente em uma dupla, um radical, tá? E a isomeria de compensação ou metameria, que é quando muda a posição de um heteroátomo no meio da cadeia. E a tautomeria, que é um equilíbrio dinâmico entre um enol com cetona ou enol com aldeído, tá? Então a gente vai falar a respeito desses 5 tipos de isomeria, tá? A primeira que a gente vai estudar é a isomeria de função ou funcional, que é quando eu tenho a mesma fórmula molecular, tá? Com uma diferença na função orgânica. Então, como a gente já tinha visto anteriormente, o álcool com o éter, eles têm a mesma quantidade de oxigênio, tá? Só tem um oxigênio na fórmula deles. Então, se eles tiverem a mesma quantidade de carbono na fórmula, eles vão ter sempre a mesma forma molecular. Então, eles vão ser isômeros funcionais. Outro exemplo de isômero de função é o caso do aldeído com acetona. Por quê? A acetona, ela tem carbonila, uma carbonila, tá? E o aldeído também. A diferença é que na cetona, a carbonila é no meio, no aldeído é na beirada. Então, se eles tiverem a mesma quantidade de carbonos, eles terão a mesma fórmula molecular, tá? Então, eles são isômeros de função também. Isso acontece também, pessoal, com um ácido carboxílico, tá? Então, pode acontecer, deixa eu até escrever aqui, ó. Pode ocorrer com ácido carboxílico e éster. Por quê? O ácido carboxílico vai ter a carbonila seguida de O no fim da cadeia. O éster tem a carbonila seguida de O no meio da cadeia. É algo bem parecido com o que acontece aqui. Então, se eles tiverem a mesma quantidade de carbono, tá? Eles vão ter a mesma forma molecular no caso de um ácido carboxílico e um éster, tá? Eles podem ser isômeros do tipo funcional também, tá? Existem outras situações, tá? Coloquei as principais aqui. Vamos para o segundo tipo de isomeria plana. É quando eu tenho uma diferença na cadeia, tá? Com a mesma fórmula molecular. Por exemplo, ó,
É claro que a função vai ser igual, tá? Então aqui é hidrocarboneto, aqui é hidrocarboneto. Qual a diferença? Essa cadeia é ramificada, ela tem carbono terciário, tá? E essa é uma cadeia normal. Outro exemplo, ó, ambos com C4H10, tá? Outro exemplo, uma cadeia fechada e saturada, só tem ligação simples, tá vendo? Uma cadeia aberta e insaturada, com a mesma fórmula, C4H8, tá? Outro exemplo, ó, dessas duas aminas, ó. Essa amina, o N não está entre carbonos, então ela é uma cadeia homogênea. Essa amina, que é uma amina secundária, o que acontece com ela? Ó, o N está entre carbonos, então ela é uma cadeia heterogênea. Então eles têm diferença na cadeia, tá? Então se tiver diferença na cadeia, são isômeros de cadeia, ok? Isomeria de posição. Isso aqui eu tenho que ter muito cuidado, pessoal, porque no caso dos isômeros de posição, eu estou falando a respeito de posição de uma insaturação, de uma ligação dupla ou tripla no meio da cadeia, que é o caso desse exemplo, tá vendo? Ó, só muda um número, pessoal, na nomenclatura, tá? Então, vejam bem, ó, esse é o but 1N, esse é o but 2N. Então, só muda a posição dessa dupla. Então, pode ser posição de uma dupla, posição de um radical, por exemplo, um metil na cadeia, metil no carbono 2, metil no carbono 3, entendeu? Pode ser no caso de um álcool, a posição do OH do álcool, tá? A posição de uma carbonila e uma cetona, tá? Então só muda a numeração, o nome não muda, tá? Então cuidado para não confundir isso aqui com isomeria de compensação, que muda a posição de heteroátomo e muda totalmente o nome do composto, tá? Olha aqui um exemplo de um álcool, ó. Eu tenho um propanol e o 2-propanol, tá? Eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, só que muda a posição da função da hidroxila na cadeia, tá vendo? Então, isso é chamado de isomeria de posição, tá? Agora, isso aqui é um tipo de isomeria de posição também, tá? Então, por isso que tem que ter muito cuidado para não confundir, porque é um tipo de isomeria de posição também, tá? Então eu preciso ter muito cuidado para não confundir isso aí com posição. Por quê? Aqui a cadeia tem que ser heterogênea. Ela tem que ter um heteroátomo entre os carbonos. Então isso pode acontecer com qualquer cadeia heterogênea, tá? Olha um exemplo, ó. E olha que o nome muda totalmente, não muda só a numeração. Ó, olha esse éter. Aqui, ó, um, dois, depois o O. Então esse cara é o etoxietano. Olha aqui, ó, um só depois o O. Então esse cara é o metoxipropano. Viu como o nome mudou totalmente? Então você tem que ter cuidado nisso aí, porque nesse caso, tá? O nome do composto ele muda totalmente quando a isomeria é uma isomeria de tautomeria, tá? Ou desculpa, de metameria ou compensação, que ela é chamada, tá? Então é quando muda a posição de um heteroátomo em uma cadeia heterogênea. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Ó, se eu tiver um éster, também pode acontecer, uma mina, tá? Por exemplo, ó, vamos colocar o exemplo de uma mina aqui, ó. Se eu colocar essa mina aqui, eu tenho CH, CH, deixa eu tirar esse grito aqui. Por exemplo, ó, eu tenho o CH3. Aí, por exemplo, vamos supor, vamos pensar numa mina secundária, né? CH2, CH2, CH3, por exemplo. Quem é esse cara? Vamos dar nome. É importante você dar o nome para ver,
se está mudando só a numeração ou se muda totalmente o nome. Nesse caso, eu tenho metilpropilamina, tudo junto. Então esse cara é o metil, ordem alfabética, né? Propilamina, tá? Se eu comparar ela com essa outra amina, por exemplo, essa outra amina aqui, ó, CH3, CH2, aí o NH, certo? O N faz 3 ligações, tá? Que é o completo com hidrogênio, CH2 e CH3, tá? Então, neste caso, olha o nome desse cara. Eu vou ter dietilamina. Etil e etil, tá vendo? Então, nesse caso, dietilamina. Viu como o nome mudou totalmente, pessoal? Então, quando acontece a mudança de posição do heteroátomo no meio da cadeia, tá? A mudança de posição desse heteroátomo no meio da cadeia, eu chamo isso de metameria ou compensação. Outra coisa, observe que eles têm a mesma fórmula molecular. Ó, C4, ambos são, vamos colocar aqui na frente, ambos são C4, deixa eu colocar de azul aqui, ambos são C4, HO3, 4, 6, 8, com mais 3, eu tenho 11, tá? Então eu tenho C4H11N, tá? H11N. Então a fórmula dos dois é igual, a fórmula molecular, só que eles mudam o que? A posição de um heteroátomo no meio da cadeia. Então isso é chamado de isomeria de compensação ou metameria, certo? Vamos para a última. A tautomeria, pessoal, a priori dá a impressão que isso aqui é um troço complicado, mas ela é a mais simples de você identificar, tá? Por quê? Ela só ocorre quando ocorre um equilíbrio dinâmico, tá? Entre um aldeído com enol ou uma cetona com enol, tá? Então precisa ter um enol. O que é o enol? É quando eu tenho aquele OH ligado a um carbono que tem a dupla. O que acontece, pessoal? O que é esse equilíbrio dinâmico? Ó, essa dupla, ela pula para cá, o enol é extremamente instável, tá? Ele só existe dentro de uma garrafa fechada com aldeído ou cetona. Então, olhe bem, essa dupla pula para cá e esse hidrogênio é expulso para cá. Então ele vira o quê? Um aldeído. Só que não fica assim. Isso fica num equilíbrio dinâmico, igual ao equilíbrio químico. Ó, isso pula para cá e o hidrogênio volta para cá, voltando a ser o enol. Então vai ter este e este misturado. Abrir a garrafa, só fica esse cara. Então esse cara sempre vai virar esse. Então apareceu enol com aldeído ou enol com cetona, tá? Com mesma quantidade de carbono, você sabe que isso aí vai ter uma tautomeria, tá? Agora veja bem, ó, no caso da cetona, ó, a dupla pula para cá, o H vem para cá, ele vira cetona. Só que como a gente já viu, não fica assim, né? Ele volta, o H volta para cá, ele volta a ser o enol. Fica em equilíbrio, formando os dois ao mesmo tempo. Quando o OH estiver na beirada, vira aldeído. OH no meio, tá? No meio, que desse jeito, vira cetona. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver as primeiras questões relacionadas ao módulo 42. Ele fala assim, ó, nas questões de 1 a 5, dar o tipo de isomeria plana que ocorre entre os compostos, verificando o seguinte. Isomeria de função, os isômeros pertencem a função diferente com a mesma fórmula, né? Isomeria de cadeia, cadeia diferente
com a mesma fórmula. Isomeria de posição, posição diferente em insaturação, um grupo funcional qualquer, que não seja heterogêneo, é claro, tá? Com a mesma fórmula. E a de compensação é quando eu tenho cadeia heterogênea, mudando a posição de heteroátomos no meio da cadeia, com a mesma forma. Então, eu vou colocar essas letrinhas na frente, identificando que tipo de isomeria. Então, se você olhar para esse composto número 1, olha o que acontece, o que tem de diferente nesses dois, pessoal. O que tem diferente nesses dois é a posição dessa dupla ligação. Ó. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Então, isso aqui é uma isomeria de posição. Observe que só muda o número na nomenclatura. Ó, but2N, but1N. Então, letra C, isomeria de posição. Certo? O composto número 2. Ó, isso é um ácido carboxílico. Isso é um éster. Então, eles têm função orgânica diferente. Ó, carbonila seguida de OH, seguida de O na beirada. Carbonila, vamos pensar que o H é só para encher linguiça. Então, ó, carbonila seguida de O na beirada, eu tenho ácido carboxílico. Carbonila seguida de O no meio dos carbonos é um éster. Então, é óbvio que eles terão a mesma fórmula. Então, nesse caso, eu tenho um ácido carboxílico com um éster. A isomeria é uma isomeria funcional, ou isomeria de função. Então, letra A, onde está a isomeria de função. Tá? Aqui para 3, ó, essa cadeia é insaturada e aberta. Essa cadeia é fechada e só tem ligação simples, então ela é saturada. Então a diferença deles está em quê? Na cadeia. Então são isômeros de cadeia. Ambos são hidrocarbonetos, só que com cadeia diferente. Tá? Mesma forma, mesma função, com cadeia diferente, a mesma fórmula. Então, isômeros de cadeia, letra B. Olha esse cara, ó. Tá mudando só a posição desse Cl na cadeia, tá vendo? Ambos são haletos orgânicos. Só que aqui o cloro está no carbono 2, aqui o cloro está no carbono 1. Então, 2 clorobutano, 1 clorobutano. Então, isomeria de posição, letra C. Certo? O composto 5, pessoal, ó, éster e éster. Ele tem um O entre carbonos, então essa cadeia é heterogênea. Está mudando a posição do heteroátomo no meio da cadeia. Então isso aqui é uma compensação ou metameria. Olha o nome como muda totalmente, ó. Esse cara, 1, 2, 3, propanoato de metila. Esse cara, 1, 2, etanoato de etila. Então, olha como o nome mudou totalmente. Então, isomeria de compensação ou metameria, letra D. Ok? Oxe, tem mais não, tem mais uma aqui. Ele fala assim, ó. A fórmula representa a estrutura da butanona, é uma cetona, né? Carbonila entre carbonos, também conhecida como metil etilcetona. Então é comum dar essa nomenclatura, ó, metil 1, 2, etil, isso aqui, cetona, tá? Essa é uma nomenclatura usual, tá? É importante solvente industrial usado em tintas e resinas. Ele pergunta, pessoal, qual desses compostos abaixo que vai ser um isômero dela. Então, veja bem, pessoal, quando eu pego o propanol 2, tá? Quando eu pego o propanol 2, por exemplo, tá? Este cara, o propanol, ele não tem essa dupla. Como ele não tem essa dupla ligação, é um OH só, propanol é álcool, quer dizer que no carbono número 2 vai ter um OH. Vamos desenhar ele aqui? Vamos desenhar um por um. Ó, o propanol 2. Eu tenho nele, ó, OH, tá? Vamos fazer a ligação, já vamos fazer um negócio aqui. CH3,
CH3, tá? CH, porque eu vou pôr o H nesse local, tá? E CH3. Então veja bem, ele tem o OH aqui no carbono número 2, tá? E olhe bem, pessoal, a fórmula desse cara, como vai ficar, ó. A fórmula dele, C3, C3, H, ó, 3 com 3, 6, 7, 8. Então, H8, H8 e um oxigênio. Então, C3H8O. No caso da butanona, olha ela desenhada aqui, ó. A butanona. Ó, qual é a fórmula dela? C4H8O. Então, ela tem um carbono a mais. Viram? Então, não são isômeros. Tem que ter a mesma forma molecular para ser isômeros. O que acontece com esse cara? Esse cara não tem ligação dupla, como a cetona tem. Então você já descarta. Você sabe que o cara que tem ligação dupla, a quantidade de hidrogênio já não vai ser igual. Quando eu pego metoxipropano, o metoxipropano, ele até vai ter a mesma quantidade de carbono que a propanona tem. Só que ele não tem ligação dupla. Olha aqui, ó. Eu tenho no metoxipropano o CH3, é um éter, né? Então, oxigênio entre os carbonos. Então, CH2, CH2, CH3, tá? Então, a fórmula dele vai ficar C4 até aí tranquilo, tá igual. Só que a quantidade de hidrogênio, o que acontece? Ele não tem a dupla, então ele vai ter dois hidrogênios a mais, quer ver? Ó, eu tenho 3, 6, 8, 10. Viram? Então ele vai ter 2 a mais em relação a essa fórmula. Então, H. Você ganha tempo vendo isso, tá? Então, H10O. Então, como você viu que tem dupla ligação, vai ter hidrogênio a mais. Então, a fórmula não é igual. O butanal, oh, butan 2ol. Eu já vi que o álcool não tem dupla. O álcool nunca vai ser isômero disso aqui, tá? Então, se eu pegar o butan 2ol, deixa eu dar uma coladinha daqui. Ó, o butan 2ol, ele vai ter o OH no carbono 2, tá? Ele vai ter o OH lá no carbono 2. Deixa eu colocar um CH2zinho aqui, que o bicho já fica chique, né? Prontinho. Então, CH2 e CH3, tá? Esse cara tá nesta posição aqui, ó, tá? Esse cara tá aqui nessa posição, no carbono 2, que ele disse, não é? Então, neste caso, pessoal, a fórmula molecular é igualzinha a essa, ó. C4H10O. Por quê? Eles são isômeros, esses dois aqui. Ele quer saber quem é isômero da butanona, tá? Opa, selecionei o trem e não copiei, que feiura, hein? Então, esses dois são isômeros entre si. Ele quer saber quem é isômero da butanona. O ácido butanóico, ele já tem dois oxigênios. Você já descarta. A butanona só tem um. Já descarta. Tem dois oxigênios. Então, quem vai ser isômero dela vai ser o éster. Desculpa, o aldeído. Por quê? O aldeído tem a carbonila na beirada. É a única diferença entre os dois. Então, neste caso, o butanal, que está desenhado aqui, olha aqui, ó. O butanal, ele é um isômero da butanona, tá? Então, aqui eu tenho o
butanal, tá? Que é isômero da butanona, tá? Jesus, deixa eu ligar o ventilador aqui que o calor tá bravo. Olha o cúmulo da preguiça, para não levantar, né? Fica cutucando com a régua. Feiura. Vamos lá então, moçada. Então, alternativa B, tá? Aqui é só exercício de isomeria plana, tá? E vai aparecer a tautomeria agora também aqui. Ele fala assim, ó, as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9, quer dizer que na posição 9 vai ter o hidroxi, 10 carbonos, tá? Enóico, então é um ácido carboxílico, tá? Eu sei que ele vai ter uma ligação dupla no carbono número 2 e ele é um ácido carboxílico. Enquanto as abelhas operárias produz o 10-hidroxi 2-enóico. O que mudou daqui para cá, pessoal? A posição desse hidroxi, tá? Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainhas e as operárias produzem o que? Uma diferença na forma estrutural. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Ó, a dupla está no carbono 2. Carbono 1, 2. A dupla está no carbono 2. Os dois são ácidos carboxílicos, com 10 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está no carbono 9 OH. Aqui também está no carbono número 10. Então a diferença está ocorrendo o quê? Uma isomeria de posição entre os dois, tá? Então são isômeros de posição entre si, certo? Então eles têm diferença no que? Na fórmula estrutural. A fórmula molecular vai ser a mesma. Vai ter 10 átomos de carbono, tá? Vai ter mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio, tá? Então eles têm a mesma forma molecular, os dois, só muda a posição desse OH. Então a diferença é na forma estrutural, eles são isômeros de posição, tá? Agora, moçada, esse tipo de questão aqui costuma pegar. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Ele pergunta o número de isômeros de cadeia aberta e saturada coerentes com a fórmula molecular C5H12. Então observe que ele tem um dobro de hidrogênio em relação ao carbono, porque ela é saturada, não tem ligação dupla. Então você vai fazer cadeias de 5 carbonos com sem ligação dupla e ver quantas diferentes você consegue desenhar. Olha aqui, ó. Se eu colocar em linha, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho pentano. Se eu pegar um metil e pôr no carbono número 2 da cadeia, ó, pôr um metil aqui no carbono número 2 da cadeia com 4, eu tenho uma diferença de que essa cadeia é normal, essa é ramificada, tá? Mas a forma molecular é C5H12 também. Se eu pegar mais um radical e jogar aqui, eu passo a ter esse cara aqui, que é o 2,2 de metilpropano. Ele é mais ramificado que esse ainda. Tá? Então essa cadeia tem uma estrutura diferente. Então eu posso ter só essas três possibilidades. Não dá para fazer mais. Porque se eu mudar esse cara para cá, eu vou começar a numerar daqui para lá. Ele vai ser o 2-metilbutano, mesma coisa, entendeu? Então não muda. Tranquilo?
Ele disse que não pode ter ligação dupla, tem que ser saturada. Então eu posso ter só esses três caras aqui. Então, alternativa B, três compostos diferentes. A única maneira de saber isso é desenhando as cadeias, tá? Agora vem comigo. Na questão 3, ele fala que o Programa Brasileiro de Produção de Etanol já despertou o interesse de várias nações. O etanol, além de ser uma ótima alternativa de combustível, também é utilizado em várias aplicações industriais, como por exemplo a produção de etanoato de etila, que é um flavorizante que é usado em larga escala, tá? O que é esses flavorizantes? Esses ésteres aqui, eles são geralmente essências artificiais, tá? A forma estrutural plana de uma substância que possui a mesma forma molecular que o éster citado no texto é. Então ele falou de qual éster? Etanoato de etila. Então eu vou ter dois carbonos, carbonila, ó, dois carbonos, carbonila, O e mais dois carbonos, certo? É um éster. Então, ó, um, dois, carbonila, tá vendo? Seguida de O, depois mais dois carbonos. Então aqui está o etanoato de etila. Eu preciso ver compostos que tenha dois oxigênios e uma ligação dupla desse jeito. Quem geralmente é isômero funcional do éster? O ácido carboxílico, porque ele vai ter esse dupla O na beirada, como esse cara aqui, ó, tá vendo? Então, este cara aqui, se tiver a mesma quantidade de carbono, se tiver 1, 2, 3, 4 carbonos, vai ser isômero dele. Então, olha esse, ó. 1, 2, 3. Então já descarto, tem carbono a menos. Esse só tem um O, esse só tem um O. Descarto também. Este cara só tem um O, descartei também. Esse tem dois Os. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, letra A. Viram? Então, esse cara é o ácido butanóico. Olha aqui uma coisa, pessoal. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Se eu pego esse cara, olha o que eu posso fazer aqui para mostrar como isso aqui é um ácido carboxílico. Ó, eu pego isso aqui, ó, esse carbono seguido do O, tá? Pego esse carbono seguido do O, deixa eu começar a pegar daqui, é claro, né? Pego esse carbono seguido do O e arrasto esse cara para cá, ó. Opa, arrasto esse carinha para cá. Pego um desses três hidrogênios e ponho aqui. Ó, mudei a carbonila para cá, ó. Viram? O que eu tenho? O ácido butanóico. Vocês viram como eles só muda a posição desse heteroátomo, mas só que muda totalmente a função. É claro que muda a função. Então, eles são isômeros funcionais esses caras, tá? Então, o ácido butanóico é isômero funcional do etanoato de etila, tá certo? Agora vem aqui. Na questão 4, ele fala o butanoato de metila, ó. 1, 2, 3, 4. Então, butanoato de metila, tá? Ele tem essa fórmula estrutural, certo? Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação dele. Então tem que ser um cara que eu mudo esse conjunto para cá ou para cá, ou até mesmo para cá, tá? Então eu preciso mudar a posição do heteroátomo no meio da cadeia. O nome tem que mudar totalmente, certo? Flávia, Carolina, Carol, o que que houve, Carol? Dormiu demais hoje ou a internet que tá brava?
O povo tava tudo perguntando você aqui, Carol. Preciso de ver que coisa. O Henrique perguntou umas 5 vezes. Eu não queria falar não, mas ele perguntou, viu, ô Carol? Ei, Henrique, hein? Te entreguei, hein? Perrado não perguntou, perguntou no privado umas 5 vezes. Ai, vamos lá então, pessoal. Ó, então eu tenho aqui esse composto, tá? Então vejam bem, ó. Eu preciso procurar um cara que seja isômero de compensação e um de função. Quem que pode ser isômero de função dele? Um ácido carboxílico que tenha 1, 2, 3, 4, 5. Então eu já vou, moçada, eliminar um monte de neguinho aqui. Ó, ele quer o cara por último aqui, sendo isômero de função. O cara precisa ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e ser um ácido carboxílico. Isso é um ácido carboxílico. Vamos ver se ele tem 5 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara pode ser. Esse pode ser. Tá? Vamos ver outro. Vamos ver esse. 1, 2, 3, 4. Descarta a letra B. Só tem 4 carbonos. Vamos na letra C, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser. A letra C pode ser também. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A letra D também pode ser. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A letra E pode ser também. Então consegui eliminar só esse. Agora vamos ver isômeros que mudam a posição. Então, ó, esse cara chama 1, 2, 3, 4. Tem que mudar o nome e ter a mesma quantidade. Tem que ter os 5 carbonos e mudar o nome. Tá? E continuar sendo éster. Então, este cara aqui, ele é o butanoato de metila. Vamos ver quem é esse cara? Olha aqui. Esse cara é isômero de função, ó, porque ele tem função cetona e éter. Pode ver que o O não está aqui. Então, esse cara é isômero de função, ele quer um de metameria. Então, descarta a letra A. A B a gente já tinha descartado, né? Olha a C. Quem eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4. Butanoato de metila, é ele mesmo. Então, ele não é função, ele não é isômero de compensação dele mesmo. O nome não mudou. Então, esse é o butanoato de metila mesmo. Vamos ver esse, ó. Mesma situação, ó. Eu tenho cetona e éter. Porque o O tinha que estar aqui para ele ser um éster, né? Ou aqui ou aqui. Então, neste caso, descarto esse também. Agora, olha esse cara, ó. Eu tenho 1, 2, 3. Propanoato de etila. Então, o nome desse cara, propanoato de etila. Tá certo? E esse cara é o ácido pentanóico. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, letra E. Eu tenho isômero de compensação aqui, está mudando a posição do heteroátomo, tá? E aqui está mudando a função. Aqui é um ácido carboxílico. Tranquilo? Ó, na questão 5. Representar. Opa, já estou colocando a resposta aí, que feiura. Representar as fórmulas estruturais de todos os isômeros resultantes da substituição de 2 átomos de hidrogênio do benzeno por 2 átomos de cloro. E dar os nomes dos compostos e o tipo de isomeria. Ah, beleza, pessoal. Ó, se eu colocar um cloro aqui e o outro na posição orto em relação a ele, eu tenho o orto de cloro benzeno. Se eu colocar um cloro aqui no orientador, tá? E o outro na posição meta em relação a ele, eu tenho um meta de clorobenzeno. Se eu colocar os cloros na posição para um do outro, que seria frente a frente com o orientador, então, ó, vamos lembrar, ó, orto é quando eu pulo um carbono para a esquerda ou para a direita, tá?
Meta, quando eu pulo dois carbonos para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, e para quando está frente a frente com o orientador. Então eu posso ter esses três compostos diferentes. Que tipo de diferença que tem entre eles? A posição do cloro. Então eles são isômeros de posição, tá certo? Ambos são aletos orgânicos, mesma forma molecular, só muda a posição do heteroátomo. Essa questão é muito boa de pôr em prova, moçada. Olha que legal, ó. Você muda a fórmula, fica muito legal, dá para divertir bastante. Ó, com fórmula molecular C7H8O, existem 5 isômeros aromáticos. Opa, se é aromático tem que ter benzeno. O benzeno tem 6, né? Então eu vou ter mais um CH3 e um O. Vou ter mais carbono e O ligado em volta dele. Ele quer a fórmula estrutural dos 5 isômeros e a função química de cada um. Então vamos lá? Ó, os 5 isômeros, veja bem, ó, eu posso colocar o benzeno com carbono e depois um OH. Isso aqui é um álcool, tá vendo? Eu posso colocar o OH e um CH3, isso aqui é um fenol. Este é fenol e este é fenol. O que muda desses três aqui? A posição do CH3. Esse é o ortometilfenol, este é o parametilfenol e esse é o metametilfenol. E esse cara, se eu coloco esse O aqui entre os dois, esse cara é um éter. Então tá aqui os 5 isômeros aromáticos. Quais as funções que eu tenho? Álcool, éter e fenol. Então olha aqui, ó. Esse com esse e esses três são isômeros de função. Por quê? São três funções diferentes que eu tenho aqui. Entre esses três, eles são isômeros de posição. Tá? Mesma função com posição diferente. Então, está respondido aqui. Tranquilo? Agora, moçada, vamos estudar um pouquinho a primeira isomeria espacial, que é a isomeria geométrica. Tá? A estereoisomeria, a isomeria espacial, como eu disse para vocês, ela é dividida em geométrica, que pode ser chamada de cis-trans, e a óptica. A gente vai estudar primeiro a isomeria geométrica. Ela só ocorre, pessoal, se eu tiver um composto com dupla ligação ou uma cadeia fechada. Se não tiver dupla ligação na cadeia e nem cadeia fechada, não existe esse tipo de isomeria aqui. Certo? Então vamos lá, ó. Quais as condições para que ocorra, pessoal? Eu vou olhar os dois carbonos que estão em volta da dupla. É necessário que o radical número 1 seja diferente desse 2, ou seja, no mesmo carbono eles não podem ser iguais. Por exemplo, aqui poderia ser um CH3 e um hidrogênio, mas nunca poderia ser, por exemplo, 2 hidrogênio ou 2 CH3, entendeu? Esse tem que ser diferente desse e esse tem que ser diferente desse. Essa é a condição para que ocorra esse tipo de isomeria, tá? Em compostos com dupla. Agora vamos comentar um pouco sobre as características desses caras. Ó, se eu pegar esse composto como o but2N, esse cara apresenta esse tipo de isomeria. Observe, ó, os dois carbonos em volta da dupla são esse e esse, não são? Ó, um dos radicais é o CH3, o outro é quem? O H. Então, o CH3 é diferente do H e o CH3 é diferente do H. O que é ser cis? Ser cis é ter, por exemplo, grupos funcionais iguais do mesmo lado desse jeito. O que é ser trans? Grupos funcionais iguais de lados diferentes. Viram a diferença dos dois? Então, eles têm uma diferença gigantesca um dos outros. Deixa eu comentar sobre. Ó, aqui eu tenho o cis, mesmo lado, cis but2eno, tá? E aqui eu tenho trans but2eno. Eu coloquei, esqueci de pôr o hífen aqui, ó, que feiura. Aqui eu tenho o trans but2eno, tá? Agora,
vamos falar um pouco sobre as diferenças principais entre os dois. Esse cara tem menor estabilidade. Por quê? Como ele tem esse grupo do mesmo lado, se for uma cadeia muito grande, pode ligar essa ponta com essa. Então ele não é estável, tá? Quando eu tenho um trans, ele é extremamente estável, o trans, tá? Agora veja bem, ó, se a gente lembrar de polaridade, tá? E eu lembrar que este vetor aqui é igual a esse. Então esse vai estabilizar esse. Esse vetor é igual a esse. Então esse cara tem uma característica mais apolar. Esse não vai acontecer isso, ó. Esse vetor é diferente desse, esse vetor é diferente desse. Então ele vai ficar em equilíbrio, em desequilíbrio essa molécula. Então esse cara tem um caráter mais polar, tá? Outra coisa importante, pessoal, ó, quando aparecer isso aqui são duas gorduras. Você vê muito falar isso, né? Que é salgadinho. Vocês compram, tá escrito isento de gordura trans. O que tem de ruim na gordura trans? Ó, olha a cis como que é, ó. A cis, ela fica geralmente, os Hs do mesmo lado, ela representa um quadradinho assim, ó. A trans, ele representa, como os Hs são de lado contrário, tá? Esse radical é diferente desse e o H é diferente desse negócio tudo, né? Então, tá ocorrendo cis trans aqui. Então, ó, gorduras iguais, ó. Essa é cis, essa é trans. Essa trans, ela consegue encaixar perfeitamente uma na outra, assim, ó. Observe, se eu vim com outra igual e tentar encaixar aqui em cima, ela vai encaixar perfeitamente. Essa aqui já nem encaixaria, tá vendo isso que eu tô falando? Estão compreendendo, pessoal? Me responde aí. Estão compreendendo o que eu tô falando? Tudo bem até aí? Oi? Não, tranquilo então, pessoal. Tá? Porque vocês viram falar muito nisso e muitas vezes não sabem qual a diferença da gordura cis com a trans. Então, ó, a cis não empacota. Como não encaixa muito bem, e tem um detalhe, né? Além de não encaixar muito bem, ela é mais polar, então esse cara dissolve bem no sangue, vai embora. Essa gordura, além dela ser extremamente insolúvel no sangue, ela empacota muito bem. Então, esse cara aqui entope veia. Gordura trans entope veia. Tá certo? Por isso que ela é problema, a gordura trans. Compreenderam? Então, olha aqui, ó. Até coloquei aqui uma situação, ó. Há casos em que pelo menos 3 dos 4 grupos ligantes do carbono da dupla sejam diferentes, tá? Não esquenta com isso aqui não, que isso aqui está escrito em alemão, não vai ficar tentando decorar isso, tá? Então vamos supor, numa situação dessa, que os 4 for diferente. Só que esse é diferente desse e esse é diferente desse, então tem cis trans. Para saber quem é o cis, quem que é o trans, eu preciso do número atômico de cada um. Ó, o número atômico do carbono é 6, do cloro é 17, do hidrogênio é 1, do nitrogênio é 14, tá? Então veja bem, esses dois caras são os dois mais pesados aqui, ó, tá vendo? Ou, por exemplo, o nitrogênio com cloro seria mais pesado, tá? Então veja bem, ó, quando os dois caras mais pesados estão do mesmo lado, ó, cloro e nitrogênio, cis. Os dois caras mais de maior número atômico, é o nitrogênio e o cloro, de lado contrário, é o trans, tá? Esse nome E e Z vem de uns palavrões escrito em escrito em alemão, tá certo? Que esse cara aqui, ó, esse E significa oposto, que é esse palavrão aqui, que eu não vou me arriscar a ficar falando, tá? E esse Z quer dizer do mesmo lado. Então é muito comum aparecer esse E,
Z, tá certo? Então isso aqui seria o que? Trans, tá? Lado oposto. E esse Z significa cis, do mesmo lado, certo? São palavrões escritos em alemão aí. Agora, em caso de compostos cíclicos, pessoal, mesma coisa, ó. Eu preciso ter esse cara diferente desse ou esse cara diferente desse em qualquer ponta em volta do ciclo. Poderia ser aqui e aqui, entendeu? Então veja bem, ó, lados opostos, trans, lados opostos, tá vendo? Poderia ser diferente esses dois aqui, tá? Mas se eu tiver pelo menos um grupo igual, tá? Então olha aqui, ó, mesmo lado, eu tenho cis, ok? Agora vamos dar uma exercitadinha, ó. Ele fala assim: a isomeria geométrica ocorre em compostos de cadeia aberta quando há grupo de átomos diferente em dois átomos de carbono da dupla. Em compostos cíclicos é necessário haver grupos diferentes em pelo menos dois átomos de carbono do ciclo. Ele pergunta quais desses caras têm cis trans. Então veja bem, ó, vamos desenhar um por um, ó. O primeiro, 2 metil 1N. Então olha aqui, ele disse que lá no carbono 2 tem um metil. Cadê ele? Ué, não desenhei ele. Que feiura. Deixa eu desenhar ele aqui. 2 metil 1N. Então, ó, no carbono número 2, eu tenho um metil. Tá? Ah, esse cara aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 2, ó. 1, 2. Eu tenho um metil. O eno tá no 1. Não, então não é ele. Vamos desenhar à direita aqui, ó. Eu tenho CH2H. Aqui seria um eno. Só que aqui teria um metil. Aqui teria um metil. Deixa eu ver se esse cara não tá aqui. Esse cara é o 1, 2, 3, 4. Ele é o but 1Eno. Mas tudo bem. No carbono 2 tem um metil. Eu esqueci de colocar. Deixa eu tirar aqui. Vamos pôr aqui, ó. Aqui teria um metil, ó. Então veja bem, ó. Se eu teria um metil aqui, tudo bem. Desse lado dá até condição, mas olha lá na ponta, ó, ele tem dois Hs. Então R1 é igual a R2. Por isso que ele não é, tá? Então, ó, 2-metil 1-eno, tá? Ó, 1, 2, metil, carbono número 1, tem um eno. Esse H é igual ao H. Então, não tem isomeria cis trans aqui. 2-metil, but 2-eno. Esse está certo, ó. Carbono 1, carbono 2. Eu tenho um metil. Ele é um but. 1, 2, 3, 4. Tá? No carbono número 2 tem um eno. Esse cara é igual a esse. Então, não. Eu só olho os dois carbonos em volta da dupla, tá? Aí depois, pente 1-eno. 1, 2, 3, 4, 5. O que que acontece? Ó, esse é diferente desse, perfeito, mas só que os dois Hs aqui são iguais. Não. Aí depois, pente 2-eno. Opa, quando eu mudei o pente para a posição número 2, olha o que aconteceu, ó, o eno para a posição número 2, esse cara é diferente desse, e esse cara é diferente desse, então aqui tem isomeria cis trans. O ciclobuteno só tem H em volta, então sem chance nenhuma, tá? O ciclobuteno sem chance. Como que ele ficaria, ó? CH2, CH2, uma ligaçãozinha aqui, a outra aqui. Então, por exemplo, ó, os H são todos iguais em volta, então não muda nada, né, moçada? Então, não tem isomeria geométrica nisso aqui,
Então, CH2, CH2. Então, olha aqui, ó. Os dois são iguais, os dois são iguais, os dois são iguais. Teria que ter dois radicais diferentes, ou aqui, aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, aqui, tanto faz. Dois carbonos em volta do ciclo. Então veja bem, ó, este cara aqui, tá? Ele é diferente deste cara aqui, tá vendo? Ele é diferente deste cara aqui, que é diferente. Esse aqui é diferente desse. Viram? Então, este aqui é diferente deste aqui. Viram? Então, neste caso, essa aqui seria a fórmula cis. Se eu girar, pôr esse H para cima e esse cara para baixo, eu teria a fórmula trans dele. Perfeito? Então, esse cara ocorre, então, letra D. A questão 2. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como capim-limão, cujo o óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações era a fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberado por elas. Sua fórmula molecular, que é o C10H16O, com uma cadeia alifática, então veja bem, o que é uma cadeia ser alifática? Ela não é aromática. De 8 carbonos, tem duas ligações duplas, nos carbonos 2 e no 6, e dois grupos metil, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é. Então veja bem, ó, vamos desenhar o cara, ó. O que ele me disse lá? Que a cadeia tem que ser alifática, ela não pode ser aromática. Então eu já descarto, não tem nenhuma aromática aqui. Ele fala que tem que ter uma ligação, olha aqui, ó, tem que ter 10 carbonos na cadeia. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas ele diz que tem 2 metil, então para dar 10, os outros dois é o metil. Ele me disse que ele tem que ter uma ligação dupla no carbono 2 e outra no 6. Um metil no 3 e no 7. Então veja bem, ó. Eu teria que ter, ó. Ele disse que ele é um ácido, que ele é um aldeído, tá? Porque al no nome, citral de aldeído, tá? Ele tem oxigênio, né? Então ele é um aldeído. As duplas no carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra no carbono 6. Tá? A outra no carbono número 6, que é esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que é esse aqui. Os metil, um no carbono 1, 2, 3 e o outro no carbono número 7, dos 8 na cadeia. Então veja bem, ó. Isso aqui é um aldeído. Ó, carbono 1, 2. A dupla está no carbono 2. Perfeito até aí. O metil está no carbono 3, tá certo? Só que a outra dupla está no lugar errado. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. É no carbono 6 que está a dupla. Teria que estar aqui e esse metil teria que estar aqui. Então eu já descarto a letra E. Vamos aqui. Ó, carbono 1. 2, tá certo a posição da dupla. Tá certo a posição do metil. 1, 2, 3, 4, 5. Tá errado a posição da dupla. Teria que estar aqui. Vamos aqui agora. Carbono 1, 2, 3. Tá certo o metil e a dupla.
Então, 3, 4, 5, 6. A dupla está no local certo. O metil tinha que estar aqui. Então, está errado. Vamos para esse. Aqui, ó, carbono 1, 2. Quem está no lugar errado é o metil. Ele tinha que estar aqui. Agora, olha esse cara, ó. Carbono 1, 2. A dupla está certo. 3, está o metil no lugar certo. 4, 5, 6. A dupla está no lugar certo. 7, o metil está no lugar certo. Então, a letra A, seria a fórmula desse cara. Tá? Agora, para a gente encerrar, pessoal, tá? Vamos falar sobre a questão 3. Na questão 3, ele fala: apresente a forma estrutural de todos os isômeros planos e espaciais de cadeia aberta. Então, ele quer os planos e quer os cis-trans de cadeia aberta, que tem fórmula C3H4Cl. Observe um detalhe, ó. O dobro de 3 é 6. Eu tenho 4 com 2, 6. Então, esse cara aqui, ó, ele tem o dobro de ligantes em relação ao carbono. Então, esse cara tem ligação dupla. Tá? Então, eu vou desenhar todas as possibilidades, ó. Olha esse cara. Se eu colocar um cloro no carbono 1, outro no 2, com a dupla entre eles, olha o que acontece. Ó, esse ligante fica diferente desse e esse fica diferente desse. Então, esse cara tem isômero cis e trans. Tá? Então, esse cara é um 1,2 de cloro propeno. E esse é 1,2 de cloro propeno, só que um é cis e o outro é trans, tá? Agora, se eu colocar um cloro no 1, outro no 3, eu tenho o 1,3. Observe, ó, o Cl fica diferente do H. Esse H é diferente desse CH2 ligando com Cl. Então, esse cara tem cis e trans também. Tá? Agora, olha esse cara, ó. O H é igual ao H. O que eu coloquei agora? Eu vou começar a numerar da função, né? Então, eu tenho, ó, carbono 1, carbono 2. Então, esse cara, 1,2 de cloro, eu começo sempre a numerar da função, né? Prop 2N. Carbono 2 aqui, né? Neste caso, não tem cis-trans, porque o H é igual ao H. Tá? Teria mais possibilidade? Poderia pôr um cloro no 1, o outro no 1, né? Então, se eu coloco os dois cloros aqui no carbono 1, desse lado, eu tenho 1,1 prop 1N. Se eu coloco os dois aqui, eu teria 1,1 de cloro prop. Aí a dupla está no 2 agora. 2N. Então, quantos compostos diferentes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compostos diferentes com essa forma. Tá? Esses aqui são isômeros geométricos, esses dois. Esses dois são isômeros geométricos. E todos entre si são isômeros de posição. Tá? Então, moçada, por hoje é isso. Tá? Na próxima aula, pessoal, eu acho que esse é o último módulo, se não me engano, é? Deixa eu verificar aqui, só um minutinho, peraí. Caderno 3 da segunda série. Ah, eu acho que tem um módulo de exercício. Acho que o último módulo aqui é... Ah, não, esse é o último mesmo. Então, moçada, até que enfim acabamos essa apostila. Tá? Então, isso. Ué, 0,44 aqui.
Aê. Então acabamos, pessoal. Acabamos a apostila, tá? E. Ou falta a frente 1 ainda? Não brinca comigo, não. Falta não, né? Nós já fizemos a frente 1 dessa apostila, né? Quem se lembra? Fizemos ou não a frente 1? Acho que já, né? Ah, tá. Menos mal. Então, pessoal, na próxima aula, pra gente fechar isso aí, nós vamos fazer uma atividadezinha, porque não fizemos nenhuma. Então, depois de fazer fechamento, vai ser uma tristeza deixar para a última hora, né? Então, na próxima aula, nós vamos começar a partir das 8 horas. Eu já libero para vocês terem mais tempo, tá? A partir das 8 horas, eu vou liberar a atividade para vocês na próxima aula. Combinado? Na semana que vem. Feito então, pessoal? Então, por hoje é isso. Até mais. Um abração para vocês, tá?